Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Está nomeado para quê? Estás a ficar cada vez mais agudo. O João contorce sempre um bocadinho. É porque quando eu digo isto. És madafista, começaste por dizer só, isto está nomeado para quê? Que nem um senhor, e agora vais acabar já tipo com voz de skill do YouTube. Pá, adoro. Uma tradição porreira. Bom, hoje vamos falar sobre o filme. Estou a treinar os meus altos. Intros. Não, estou a dizer... Altos. Sim. Os meus agudos, quero dizer, os meus está. agudos. Bom, hoje vamos falar sobre 1917, que está nomeado por uma porrada de categorias. Portanto, vais-te dizer rápido. O nome em inglês é 1917. Para quem não sabe... Tem piadas! Eu estive a fazer piada no primeiro episódio e volta a fazer muito bem, pá. Sim, muito posso bem. fazer o que eu quiser. Olha, ele está nomeado para nada mais nada menos que 10 categorias. 10. Diz rápido. Eu é que digo rápido? Bora, então, vai, pau. Melhor filme, melhor realização, melhor fotografia, melhor argumento original, melhor caracterização, melhor direção artística, melhores efeitos visuais, melhor composição musical, Banda sonora. Obrigado. Melhor sound editing e sound mixing. Muito bem. Edição e muita mistura de som. categoria, pá, especialmente técnica não há nenhum ator aqui nomeado. Sim, não estão as categorias. Pá, é um filme e faz sentido, mas já aí vamos. Antes disso, tempo de chegar no nosso jogo. Hoje o jogo começa. Oh meu Deus! E eu tenho aqui perguntas bonitas. Está muito eu renhido. penso que ainda estás a ganhar. Não há de ser por muito, mas estás a ganhar. Claro. E vamos a isso. Vamos Primeira lá. pergunta. Vou dizer 4 países, 4. dos quais apenas um não pertenceu, alguns durante a Primeira Guerra Mundial, aos aliados. Não pertenceu. Sim, ou seja, a guerra durou muitos anos. Uhum. Há os principais que tiveram os aliados, mas houve outros países que também, tipo, em certo momento, especialmente mais para o fim, também se juntaram aos aliados, ok? Ok. Deste aqui, há um que não foi. Quer que me digas, identifiques qual é que é? As opções Ok. são Portugal, Grécia, Roménia, Bulgária. Qual é o único que não se juntou? Houve um que nunca teve... Se conseguires, Bem, you win a point. Portugal sei que esteve na guerra, por isso... Vocês não conseguem ver, mas eu estou a fazer uma poker face péssima. Não, Mas estou a tentar. Nunca diz nada. E quando A se tua tenta não se cara. pode dizer mal. Vai. Então é Grécia, Roménia E Bulgária. e Bulgária. Eu acho que sei que é a Bulgária. É a resposta final? É, Fantástico. está certo. Boa, puto. Pá, Parabéns, pá, pá. isto aqui é um Como é momento que sabes a que a Roménia- Slumdog Millionaire. Então, foste ver porque também. eu estive na Bulgária, pá, este ano, estive lá com os meus pais e eu lembro-me de ler sobre o facto de a Bulgária ter muita pobreza, porque a certa altura era a única que não fazia parte dos aliados e então todos os países à volta estavam ou a tentar atacar ou cortaram as ligações ou assim e então, pronto, Ok. lembraram disso. Sim, E agora sim. tentei associar. Muito bem. Oh meu Deus! Como precisavas de sorte para ganhar um jogo, não é? Ainda bem que Sim. tens este momento de são boa, estou tão Exatamente, feliz, que bom para ti, pá. Tu sabias que eu tinha lá ido, por Então, isso foi para me ajudar. Também é mas verdade. Próxima pergunta. Diz-me. Este filme fala sobre a Primeira Guerra Mundial, mas nós estamos neste momento na iminência de uma Terceira Guerra Mundial, não é? Derivado da morte do Qasem Soleimani, o general iraniano. A minha questão é esta. Ele tem estado nas notícias muito, já que o Trump o matou. E a minha pergunta é... Quero que me digas... Ele era um major-general, é o título dele. De quê? Como é que se chama, tipo, pá, o sítio, ou a coisa de que ele era... O nome, a nomenclatura que tem... Tipo, não é exército, mas tu percebes onde eu quero chegar. Ok. Da qual ele era major-general. Mas na língua de origem? Pode ser em inglês ou em português. Dou-te qualquer um dos dois. Pá, eu vou dizer Forças Armadas. Não. Não? Era a Guarda Revolucionária Islâmica. É a cena do revolucionário. Pronto, não faz mal. Porquê? Porque eu não gosto de tu percas, repara, eu tenho amor por ti. E vou dar uma opção de te redimires, que é se me conseguiste dizer qual é que era o nome da divisão que ele tinha lá. Não? Nada? Pá, Porque esta palavra fica no ouvido e foi falada muitas vezes. Aí foi. É a divisão responsável principalmente por ações militares extraterritoriais e operações clandestinas. Ponto importante este. Pensa lá, o nome está assim, não viste as notícias? SWAT. Ok, está certo. Ele é. Não, é a Americano. força. São os KUDS. K-U-D-S. Não fazia a mínima ideia. K-U não, quê? Desculpa. Boa, pá, não sabes coisas Não atuais. sabia. Incha. BAMS! Incha. Estás a Que perguntar orgulho. onde é que se dá o summit não sei o quê Tem que de começar a ver energia, outra pá. vez. Tem que começar a ver outra vez. Muito a bem, notícia. terceira e última pergunta. Bora. Pá, esta eu acho que é fácil. Eu gosto de dizer isto pela tua pressão. Assim. Sim. Na Primeira Guerra Mundial, em 1914, aconteceu uma coisa giríssima,
quando entre na fronteira entre a batalha de... Não é uma batalha, entre as trincheiras da França e da Alemanha, no dia de Natal fez-se um Christmas Truce, filme conhecido para a história. Não se pararam de lutar. E, entre outras coisas, fizeram uma atividade específica principal. Sabes o que era? É o jogo de futebol. É o jogo de futebol. É o jogo de futebol, sim. Era essa a minha pergunta. Tem um quadro muito giro que eles já futebol. Sim, essa cena da Christmas Truce conhecia. Por acaso há um filme bué fixe, já não lembro como é que se chama. É no helicóptero, Terceira Guerra Mundial, confirmed. Oh meu Deus! Isto é aquele helicóptero, pá. Ok, mas diz. Mas há um filme muito giro, eu agora não me lembro do nome, e sei que é com a Diane Kruger, Ok. que fala mesmo sobre isso, A sério? sobre essa Christmas Truce. Eu tento sempre ir para o futebol para tu falhares, mas pronto. Mas é muito giro essa imagem deles já nem é a bola. Tá bom, então é isto. Pronto, 2 pontos, Pronto. como sempre, muitos pontos para ti. Eu Mas sou ao uma menos máquina. ao menos quando os iranianos nos invadirem e disserem só morre só não morre quem souber de onde é que nós vimos. Vais falecer. Agora Toma. já sei. Bem, Perdeste. Toma. Bom, bora lá falar sobre isto, isto é um filme grandíssimo. Pronto, começar. grandioso? Foi o que Grandíssimo. disseste? Grandíssimo. Grandíssimo. Em termos de nomeações. Exatamente. Gigante, talvez, se dissesse uma pessoa que fala bem português, não é? Bom, Sim. começa aí tu então. Eu é que começo? Pode ser. Então vamos começar por quê? Pelo quê? Vamos começar pelo som, se calhar. É? Uhum. Então vamos a isso. Pelo som, não pela banda sonora, mas pode ser pelo som Ok, primeiro. ok. Que... Sound editing, sound mixing, muito rapidamente, desculpa só para dizer aqui a distinção, ok. Vamos nunca fazer sabes se este é o primeiro episódio que as pessoas estão a ouvir. Editing é a qualidade do som, tipo captura. Tipo, se tiveres um bom microfone vais ter um melhor sound editing. E o mixing já é um bocadinho mais a sensação que as pessoas têm enquanto ouvem o filme, tipo, de o que é que está mais alto numa cena específica, percebes? É literalmente a mistura nesse sentido. É um bocadinho os efeitos que se põem, etc. É a vibe do som, overall. Vai, dá-lhe. Então, em termos de editing, não é? A captura, eu se calhar diria que não diria que seja uma coisa que acho assim tão extraordinária, mas pelo facto de filmes de guerra e assim, já é uma coisa bastante Muito batida. não é? E já sabemos o que é um bom filme, portanto, ou estás nesse nível, ou então. E também, pronto, já há muitos filmes que foram mesmo muito bons nisto e que... Yeah. Pronto, okay. Mas se calhar mais na mistura e como o som entra e como é usado na cena e tudo isso aí, eu estou-me a lembrar particularmente de uma cena próxima do início do filme, quando eles entram naquela espécie de mina onde tem lá umas camaratas e depois está lá aquele rato e há aquela bomba que explode, Sim, sim. Eu aí houve ali uma sequência de sons que acho que transformaram a cena numa coisa muito mais assustadora e intensa, foi primeiro quando aparece o rato, ouves aquele guincho, Sim. depois o rato cai, depois ouves o coisinho do tripwire e depois aquilo explode quando o rato começa a puxar. E o cimento a cair. Não, isso sim, acho que também acho que sim por acaso. Isso aí foi, acho que um bom exemplo de como o sound mixing foi bem utilizado, e acho que há vários exemplos ao longo do filme em que isso está bem, nem que seja, por exemplo, aquela parte que até em termos visuais acho que é fantástica, quando vês quando estão a mandar aqueles flares, aquelas, não sei como é que se diz em português, aquela flares que se diz. Tipo uma espécie de foguete para luminoso, sinalizar, luminoso. E que é a única maneira que ele tem de conseguir navegar aquelas ruínas, e não sei, aquilo é acompanhado com o som das flares, que é uma coisa engraçada, porque tu vês aquela luz e percebes onde é que e vem sem por causa do contexto, som, exatamente, isso é um bom exemplo de como consegues usar o som para contar ali um pormenor da história e não precisas estar a mostrar as flares mesmo, só vês a iluminação. Exatamente. Eu diria que, sabes que e pegando na tua coisa de som, eu por acaso até tenho a dizer que eu achei... Deixa-me só mandar aqui um berro ao meu cão para ele parar. Mano! Está quieto. Obrigado. Que é... Coitadinho. Não, está a dar festinhas aqui já. Que é... Este filme, eu acho que... Não sei se tiveste a oportunidade de ver um filme dos behind the scenes deste filme. Não. Recomendo vivamente. Tive a oportunidade, mas não vi. É inacreditável. A produção deste filme é mesmo assustadoramente boa. Porque eles fizeram todos os cenários que tu viste do zero. Não há efeitos especiais nos cenários. Ok. Acho que tirando na cidade em que está uma coisa a arder, tirando essa cena, eu não consigo dizer muitas mais coisas, onde não houve mesmo uma explosão, onde as trincheiras eram todas reais, as cidades foram todas construídas do zero. Porquê? Porque este filme, como toda a gente viu, tem um shot seguido. Exatamente. E o desafio disso,
que ele estava, e o Sam Mendes conta nesse vídeo, um vídeo de 12 minutos, está no YouTube, ele explica que um dos problemas é que não pode haver muito, não pode haver muito equipamento para uma cena só, porque aqueles têm 6 takes e tu tens de estar sempre a andar. Está sempre a andar, eles quase nunca param. E a dificuldade disso é que tu não podes captar bem som se não tiveres, quando não estás num ambiente fechado, com boa sonoridade, estás ao ar livre, não é? E depois tens de estar sempre a mexer. E o som, se estiveres mexendo, és muito sensível. Portanto, eles usavam muitas vezes boom microphones, aquelas coisas normais. E por isso é que eu também acho que o som não se destaca de todo. Isso também é muito importante quando há todo aquele movimento de câmara que passa pela maior parte do cenário, não podes ter lá muito equipamento espalhado, porque senão aquilo vai entrar na cena. E depois roda a câmara, olha para trás. Exatamente, é isso. Sem dúvida. Portanto, eu acho que essa decisão que eles fizeram, que diga-se passagem que é das melhores decisões, é lindo ter visto o filme assim, tiveram de perder nesse problema, que é, tiveram de gastar mais tempo e recursos, e ainda bem que sim, no production design, ou na direção artística, que é montar os cenários todos, etc. E por exemplo, só porque lembro-me disto, porque estavas a falar da questão das flares. A maneira como fizeram as flares é linda, eles fizeram um prédio, aquele pedaço de aldeiazinha com um centro onde ele está sempre a correr e encontrar outra miúda, foi mesmo que construído tudo, e eles, para fazerem essas flares, construíram um edifício de 8 andares, só com painéis de flash, e tinham aquilo computarizado para fazer para ir mudando os flashes para parecer um flare, e depois tinham maquetes daquilo tudo, tens de ver, essa coisa. Pronto, isto para dizer o quê? Que de som, por acaso, não achei muito espetacular. Acho que o mixing estava bem, mas também ganha muito porque acho que soa melhor porque é um filme que não é muito falado. E quando os filmes não são tão falados, e são assim tipo de guerra muito atribulada, em que há muita coisa para ouvir, é sempre muito agradável. E este filme é super agradável, ouves sempre as coisas certas e está sempre. Há muitas audio cues para o que se está a passar, a cena do rio é linda, estás a ver ali o mar todo, e há boas explosões e ouves sempre muito bem a terra a cair e é sempre muito agradável. Mas não achei, por comparação com o resto do filme, em diante, porque acho que em tudo o resto, tecnicamente, é provavelmente o melhor filme deste ano. Porque é impressionante, é isso, a começar pela direção artística, acho inacreditável. Os coisas estão. Está quieto cão. Os cenários estão mesmo brilhantes, achei as trincheiras uma loucuramente bem feitas. Estava tudo bué da bem, com um grande aspecto, muito bem visualmente, a fotografia. Brutal. A fotografia acho que está brutal, fantástica. E eu queria salientar Salienta. Três cenas, uma delas já falei, que é aquela parte onde ele está a passar nessa cidade, está de noite, e tem os flares que iluminam isso. Eu acho que essa se calhar é a cena mais fácil de dar conta, porque acho que isso é mesmo, pronto, é mais flash. Mesmo impressionante. Mas uma cena que eu achei mesmo fantástico foi ele quando entra naquela casa e depois até alvejado pelo outro, numa torrezinha. Uma torrezinha de vigia, sim. E depois que adormece e depois só acorda já é de noite. Eles ali conseguem mostrar o facto de ele estar a sangrar, e depois eu gostei do que eles fizeram, que foi, tu não vês exatamente que está ali sangue, mas tu vês que ele está a olhar para uma parte que reflete a luz, porque está muito pouca luz, está só aquela luz de lua, e tu consegues perceber que ele está a sangrar porque ele toca na cabeça e depois quando a mão vem, a mão está a refletir, e depois há uma parte em que ele olha para o relógio ou para a bússola, ou o que é, e basicamente as únicas coisas que tu consegues ver é um bocadinho do contorno da cara dele, e depois essas partes que estão a brilhar, Pois. E eu achei isso muito fantástico. É um grande pormenor, de facto. Sim. Isso é um bocadinho um shout-out para a make-up e hairstyle, na verdade, não é? Porque, talvez, sim. Porque esse ano de coisas, no filme destes, sim. a parte mesmo de make-up and hairstyle é exatamente esse ano, que é muito mais as feridas e toda a maneira como mas eu aqui, para mim aqui é mais um pormenor de fotografia. Eu não estou a dizer que não, eu estou a dizer que era uma boa passagem para falarmos sobre também o bem que estavam feitos sempre, essas questões de, estavam bem feitos, é sempre fácil ser impressionante, é difícil ficar bem porque são filmes de guerra, mas todos os soldados, e aquilo mostrava já a guerra numa altura avançada, não é? Já estava... Já havendo muita destruição. Sim, muita doença, muita tudo. Portanto, achei também muito... Percebo a nomeação. Sim. Achei isso engraçado. Claro. Ainda sobre a fotografia, eu achei impressionante
como é que eles têm mais ou menos tipo, 6 cenários diferentes, 6 contextos diferentes, tipo floresta, rio, cidade abandonada, trincheiras, mina. Depois, tipo, a torre, aquela parte da torre é mais ou menos já a cidade e do... e depois e o último sítio de todos também. Aquele sítio onde, a seguir à floresta, ele chega à cidadezinha onde estava o irmão. O acampamento. O acampamento. Pronto, vamos dizer tipo 10, pronto. Imagina. E só com esses 10, tipo, eu diria que cada um tem uma espécie, tipo, tem um feel diferente, sempre completamente diferente. Sempre sem ser falado, sem muito não sei, tipo, não tem de ser muito pelo som, pá, mas é muito simples, tu não tens sempre um ângulo quase, não é? Que é, tipo, é sempre a mesma câmara, pá, eu achei isso brutal. Eu vi uns que fiquei mesmo, pá, tu já disseste muito bem o da noite, eu gostei imenso também a parte do rio, achei. Sim, eu ia falar dessa parte, Achei eu muito, gostei imenso como é que eles, pá, nem sei como é que eles filmam aquela porcaria. Sim, primeiro aquilo é Pá, mesmo... como é que se filma aquela merda? De tirar a respiração, vai, aquilo é mesmo. Pá, Isso até mais pela parte da realização também, mas eu gostei especialmente dessa altura quando estás naquela altura do nascer do dia, tens aquela luminosidade mesmo sunrise. Só o suficiente para já se ver, mas depois também dá aquela sensação de estar ali, não sei, tipo frio até, porque quando é as cenas com mais sol, aquilo passa uma sensação de que até está ali calor, vá. Mas depois essa cena, pá, não sei, está mesmo, aquilo se calhar foi mesmo, se eles não filmaram aquilo mesmo durante o nascer do dia, pá, está eu estive a ver, eles diziam ali que eles tinham uma coisa que é, eles filmavam sempre com nuvens. Eles como tinham um problema de filmar isto em bué de dias, e estavam sempre em cenário aberto, tinham um problema que só podiam filmar com nuvens, então ensaiavam, depois de repente vinha uma nuvem, malta, bora! Rápido. Mas sim, eu achei fantástico também. Acho que fotografia, sim. Acho que este aqui, do que eu vi até agora, acho que tem mesmo que ganhar. Não sei. Pá, também acho que sim, é capaz, sim, é mesmo importante. E eu achei só um pequeno detalhe que achei só engraçado quando vi, que é, acho que a cena isto ser um shot contínuo e não poder haver passagem de tempo sem tu veres, não é? Tipo, não pode acontecer nada que tu não vejas. Acho que a cena do rio ajuda a que depois, para o final do filme, ele esteja todo limpinho, todo lavadinho, sem sangue, não sei o quê. Porquê? Porque ele teve uma hora no rio. Eu achei engraçado, tipo, a possibilidade deles não estarem tão... Porque, ou seja, em termos de continuação, tipo, continuity, dessa uma chatice, tu estás, tipo, não podes falhar em nada. Há uma explosão de pó, tens que fazer a cena, tira o pó. E ali foi tipo, ok, já não há mais, tipo, não é preciso pôr as feridas, não precisa com mais nada, porque está limpinho, passou por água benta e esteve ali no rio. Só que se calhar ficou muito depressa, não sei. Não, mas pá, achei isso engraçado. O que é que nos falta falar mais? Visual Effects. Eu, por ter visto este documento, este mini doc de behind the scenes, pá, eles não fizeram quase nada em efeitos especiais. Ok. Tipo, as explosões são todas reais. Mas efeitos especiais não significa... Pode ser edição só por de computador. Imagem, não, efeitos estes visual effects não é necessariamente efeitos por computador. Isto então, aqui se calhar é por isso está nomeado, também tem a ver com explosões. Foi tudo real, as explosões exatamente, são todas isso aí são efeitos visuais na prática. Aquela cena que ele tem, que é das mais... que acho que quase toda a gente já viu pá, aí no Facebook ou assim, que é eles a filmarem o gajo quando tem de ultrapassar uma trincheira inteira. Tipo, eles estão todos em trincheira prestes a saírem, mesmo no final. E ele tem de ultrapassar aquilo, então diz pá, fuck it, e salta da trincheira e passa com eles os outros estão a marchar, ele está em direção perpendicular. Exato. Essa cena aí foi gravada, tipo, não houve uma pinga de edição de filme nesse momento. Ok. Pá, que eu acho isto louco. Aquilo são, pá, 500 extras, há as explosões todas, estão tudo lá no chão, tu vês e no cima estão tipo a verde no chão. Que perigo. Não, houve que perigo, estão a verde no chão e, tipo, e mesmo assim há extras, crazy extras, que passam bué perto e depois clacam para o lado da explosão, porque é verdade. Pá, houve, imagina, uma loucura. Sim. E esse género de coisas, então, visual effects nesse sentido. Achei que era só por efeitos de computador, mas se não é, então percebo a animação. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não, porque... Mas faz sentido que se esteja nomeado nesse género. Até porque faz sentido haver uma nomeação, uma categoria para isso, não é? Não podia ser só por computador. Pois, até porque ele está nomeado para filmes tipo Marvel e etc. E eu pensei, pois, como é que isso vai ter hipótese? Pá, não, é estranho estar nomeado. Mas não pensei na palavra, exatamente, não é special effects, é visual effects. Não, mas até quando dizem special effects, SFX, também não significa necessariamente por computador, eu acho que... Ok. É tudo que seja tipo inventado, não é? Sim, acho que sim. Pá, não, está muito bem, de facto. Olha, outra coisa que não falámos ainda e que eu queria falar e que se calhar é das poucas coisas que eu tenho a dizer que não concordo com a minha animação. Argumento. Exatamente. Ia dizer o mesmo. O que é que ele está a fazer aqui? Pá, não sei. É assim. Pá, não me percebo esta. O argumento, para quem não sabe, baseia-se, isto é o avô do Sam Mendes, esteve na guerra mesmo e contou-lhe, ia-lhe contando histórias e contou-lhe uma coisa parecida. O avô dele era mensageiro também, fazia um bocadinho isto. E o Sam Mendes, ele diz que estava, tipo, foi ele que escreveu
este argumento e ele queria escrever, pronto, escreveu esta história, que é inventada, para que conste. Pá, eu acho que a história em si é muito fraquita. Pois. Não é fraquita, mas tipo, não é... Não, tipo, não tem muita complexidade. É assim, se calhar podes pensar, ok, é um bom argumento porque é uma coisa tão simples, mas mesmo assim consegue contar a história sem muita exposição, sem muito diálogo, eu não sei o quê. Pá, mesmo assim, para mim isto não me convence porque... Mas eu mesmo acho- assim, porque isso não é mérito, podia ser isso não é uma... mérito do guião, percebes? Tipo, o mérito desse filme, que é Sim. enorme, tem muita coisa que não é o guião. Tipo, o guião são poucas falas. Não, há mas assim, o guião não é só não é só os falas. diálogos. Ok, É- não, mas eu ia continuar. Se tens poucas falas, tem a ver não com tens character development, toda a situação tens, que eles tipo, passam. ele há de ser, ok, mas a prova da situação não é tipo extraordinária. Tipo, Sim, é relativamente simples já. Simples e não muito criativo, na minha opinião. Não percebes? Não é Pois. tipo uma coisa, uma. Sim, mas isso também foi o que eu achei. E eu achei até que houve ali uns pormenores assim um bocadinho parolos. Assim, já me disseram Tipo que o não quê? concordam aquela parte da flor de cerejeira, quando ele está no lago, quando ele está no rio a passar e depois começam a cair as folhas, sim, as sim. folhas ou Sim, as flores. sim. E eu achei que isso foi assim um bocado, epá, está bem, pronto, Eu isto acho é que óbvio, uma chamada ao outro que tinha morrido e tal, não sei. Isso para mim incomodou-me ligeiramente, se calhar estou a ser um bocadinho picuinhas. Eu acho que a mas- única coisa que eu gostei do guião é que de facto senti mesmo, tipo, isto deve ter sido exatamente assim. E sentia o peso da guerra. Mas por outro Tipo, lado, quando o um gajo bocadinho chega- crítico ao guião, É pá, sério. a cena do... Cagando na chifrineira. Diz. A personagem do... Ou seja, eles são dois, é um que para mim é mais velho e o outro é mais novo. Sendo que o mais novo é aquele que morre primeiro, pronto, Yeah. spoiler alert. Sim. Bom dia. E essa personagem para mim era um bocadinho irritante, não sei, não achei... Era burra, não Não era? sei, ele Era queria o gajo- muito cegamente ir fazer aquilo. Não, enquanto, não era tipo, convincente eu a acho- cena do. sim, eu exato. amo o meu irmão, tenho que fazer. Não, pá, estás Exato. parece só burro. não é? Exato. Epá, e mesmo que fosse esse o objetivo, isso para mim não foi muito interessante. Eu Pois não. gosto muito Exatamente, mais de ver pois não. Exatamente, é uma isso. coisa mais... pá, não sei. Não, mas era E- esse o objetivo. O gajo tipo todo espetacular com. Ah, a tua Mas medalha. a cena Pá, é que era pessoa, fácil fazerem uma coisa muito mais interessante na motivação deles irem do que porem só aquilo, só um rapaz que quer ir salvar o irmão e não quer saber se é muito perigoso e se vai morrer. Tipo, é assim, Sim. pá, não sei. Foi, Não, isso para mim ou seja, incomodou um é isso. bocadinho. Eu acho que também tem a ver com a comparação. Tipo, comparando com o resto e com o excepcional que é o resto. Claro. Se calhar este aqui, tal como o som, na Não, minha não, opinião, mas até mesmo acho que até tendo em conta o que é o resto do filme, eu não sei se estás a comparar com o resto do filme ou com as outras Pá, o nomeações. resto do filme. Ah, ok, certo. Então, Não, já, estou a falar com o concordo. resto do filme. Certo, exato. Sim. Se bem que E também. então com as se outras bem que- nomeações, se bem que também com exatamente. as outras nomeações também não faz sentido. Exatamente. Mas tipo, poderia ser um ano. Imagina, a fraquinha. Mas agora, yeah. Sim, não. Mas sim, pá. Então, pronto, directing. É que aqui é que Directing, entramos, sim. tipo, eu já tinha achado estranho o Sam Mendes ter ganho o Globo de Ouro, porque na altura dos Globos de Ouro já tinha sido os Once Upon a Time, já tinha sido os Jokers e o Parasitas, etc. E eu tipo, uau, sério, isto limpou assim tanto? Ok, interessante, estou curioso para ver. E, goddamn, pá, que cena, acho que é utópico. Tipo, Ok. é absurdo de se funcionar isto tudo, de ser tudo tão bom e tens a cena de ser tudo um take. Uhum. Tipo, percebes? Epá, acho mesmo. Yeah, é um grande trabalho de realização. Ok. Acho mesmo que é uma cena, fiquei mesmo impressionado. E pá, e é isso. Acho que já dissemos muito bem porquê, mas a ideia de coordenar isto tudo eu acho absurdo. Eu tenho um gosto específico com a maior parte das pessoas. Que ou melhor, eu acho sempre que os filmes ficam melhores quando. Não ficam melhores, mas tipo, acho que ficam por norma melhores quando a pessoa, o realizador também escreveu. Acho que existe ali uns toques de. Pá, de. Tipo, o que eles queriam transmitir, se a pessoa que escreve, depois é quem executa, tipo, claro que vai ficar mais Fiel coerente. ao objetivo, Exatamente, exato. exatamente. E este é um Claro. bom exemplo disso. Tipo, em que o argumento não sendo muito bom, mas tu percebes que, ok, ele tinha, era a ideia toda na cabeça e ele se calhar não é muito bom escrever ou não consegue escrever uma coisa excepcional, mas Uhum. tipo, executou-a bué da bem e tu vês muito bem isso porque também teve controle sobre o guião, portanto, Ok. percebes? Tipo, deu-lhe a liberdade toda que queria, pá, e estava, pá, achei divinal, pá, divinal Ok. mesmo. Pá, eu também, eu pessoalmente gosto bastante de cenas longas e Sim. sem cortes, acho que isso para mim também tenho esse Ah, fraquinho, vá, o pacing do filme mas, mas também por outro lado ainda estou um bocadinho dividido, sinto ligeiramente que esta decisão de fazer num take tudo foi um bocadinho também numa de... Ou seja, de tornar a coisa um bocadinho mais notável, vá, tipo, eu vou fazer isto num take para isto ser mais
para isto ser um espetáculo. Achaste? Eu por acaso E, eu não sei. é assim, eu acho que o filme funcionaria também muito bem se tivesse ali alguns cortes, estás a perceber? Não sei se concordo. Mas por outro lado, Acho que- também acho nunca que a ideia- senti aqui ele fez isto para forçar continuar no mesmo take e se calhar podia ter feito um corte. Não senti isso. Mas não digo que o mérito esteja todo no facto. Não está todo, vá. Mas Está em parte nisso. Assim, está em Eu também parte, acho mas que- acho que não é assim tão importante o facto de ter sido num take, porque acho que o filme conseguia funcionar bastante bem, tendo alguns cortes. E acho que a decisão de não fazer nunca nenhum corte pode ter sido um bocado mais de sensacionalizar a coisa. Eu acho estás a que ver? sem dúvida que embeleza imenso em vários momentos, mas eu tenho a sensação, e acredito que seja mesmo por isso que ele tenha feito isso, de, tipo, para mim, faz parte do filme ter sido toda seguida porque não há muito mais história, tipo, ou seja, onde é que tu cortavas? Tipo, se tu cortasses, Não, ok, só ias certo. reduzir tempo ao filme, porque, percebes, tipo, só ias tirar, só lhe ias tirar tempo. Mas Tipo, é isso que eu estou a dizer, eu também não estou a dizer, eu não sei onde é que cortava porque nunca tive a seja, percebes, sensação porque de que era no fundo- preciso cortar. estás a Porque no ver? fundo, Mas- tipo, tens imensas cenas que, claro, que podem ser um bocadinho. Tipo, o rio podia ser só tipo 3 segundos, mas a cena de ser 1 minuto e meio. Não, mas isso não é pronto, isso que eu e estou eu a dizer. acho de que a todo. ideia dele é tipo, é mesmo tipo, acompanha a perspectiva de um gajo a cumprir uma missão que nem sequer é muito simples, é só Mas chegar a um eu sítio. também quando digo cortes, por isso- não é necessariamente um corte de passar o tempo, é Diferentes pode ser a mesma planos, cena, pode ser um diferentes plano planos. diferente, tipo, mas eu acho ainda, também dava, eu estás acho a ver? engraçado porque ganhas uma perspectiva de acompanhar literalmente um par de personagens Sim, e depois sim. uma personagem. E isso tem algum valor. Tipo, tem uma coisa, por exemplo, que eu achei muito gira que é tu não respiras no filme. Uhum. Às vezes, ou seja, como é que eu explicar? Eu acho que às vezes tipo, a ideia de estar sempre a acompanhar e estás sempre a andar, tu nunca descansas. É giro, se tivesse mais cortes e isso. Se tivesse mais cortes e isso, pá, um gajo ia. Não sei, ou pelo menos o não ter deu-me sempre essa sensação. Certo. Que é, pá, tipo, eu estou mesmo a sentir isto. Sim, Pá, sim. É muito violento, apetece-me descansar. Estás a ver? Não, tipo, eu fico sempre. Pá, não sei. Portanto, acho que concordo que embeleza um bocadinho, mas acho genuinamente que não foi essa a intenção. Que Ok. a intenção era mais tipo. Não, e é mesmo... justo. E, tipo, eu digo isto e ainda não me decidi. Ok. Tipo, Não, mas ainda é uma boa- é uma um bom coisa que eu estou a pensamento, é um bom pensar. Tipo, pensamento, porque, já, já. Mas é Mas, verdade, embeleza bué, embeleza qualquer bué. dúvida, sem qualquer dúvida que está mesmo bem feito e a execução disso, com esse objetivo, foi fantástica e funciona mesmo muito bem. Ok. E já agora quero aproveitar para recomendar um filme que se chama Ui. Son of Soul, ou Salfia. É um filme búlgaro ou Ok. da Croácia, ou assim. Não, mas é um filme que usa também muito... Esta lógica. Não é tudo seguido, mas usa a cena de seguir uma personagem e a cena de tu ver só o que a personagem vê, apesar de não ser tipo em primeira pessoa, e que é um filme também muito claustrofóbico e Ok. também acho que se passa durante a Segunda Guerra e assim, e que também faz este estilo de coisa A Segunda Guerra, mesmo desculpa. muito bem. Segunda Guerra Mundial. Ah, não ok, percebi. podemos ser mundial. E mais coisas. Só chatear-te. Olha, uma coisa que não falámos. Tu fizeste muito bem. Exato, Original score. exatamente. Banda Banda sonora. sonora. Não? Ah, pá, eu adorei Pá, a banda eu- sonora. mas Eu adorei a banda sonora. E uma coisa que eu gostei imenso. Não sei se foi- reparei. Não sei se tive tempo para reparar foi nisso. quase ininterrupta. Eu Sim, isso esteve foi. quase sempre a acompanhar dar. o filme todo. Eu gostei desse Depois eu não pormenor. reparei. Olha, E depois eu gostei também, isto aqui se calhar entra para o sound mixing, gostei como havia alturas em que tomava conta a banda sonora do som da isso é cena 100% sound mixing. e que tu ficavas ali, ok, tipo, enchia-te ali Take com um it in, momento take it de... Exato, até ajudava a apreciar a fotografia da cena e eu achei ótima, Pois, gostei mesmo muito. eu não reparei assim tanto. Eu gostei, Ok. eu não achei mal, mas tipo, não reparei. Pois. Ok, acredito em ti. Vou mais por Ok, isso. ok, pronto. Acho que és uma Mas pessoa depois vais ouvir e... confiável. Não é verdade. Até porque quando eu pus no Google, no YouTube, 1917, para ver os behind the scenes, apareceu-me logo a original score. Eu, ui. Ou soundtrack. Eu, ui, deve ser bom então. É acaso boa, não é vi. boa. Mas ao longo do filme, pois, não pá, era música tipo assim, era boa, mas não sei. Não sei, não. Eu para mim houve ali uns momentos Não foi que, não foi moral que para mim. encheu mas bem porque é capaz. até ajudou a encher esses momentos mais de contemplação que eles estão só a andar um bocado. Pois para E que não te estava acalmar um nada a bocadinho, né? acontecer. Para te acalmar um bocado, não é? Isso acho que ajudou a tornar o filme, tornou uma coisa diferente também, não só de tão frenético e também, pronto, ok, tu vês aquele cenário destruído e também Yeah. às vezes momentos mais agradáveis e Sim, assim. sim, sem dúvida. Antes de. Já está longo isto já. Antes de irmos para o jogo, eu quero dizer aqui uma coisa que é.
Eu tive das piores experiências de cinema a ver este filme Oh meu Deus. dos últimos anos. Lamento já. Dá uma mão, José Soares. Muito obrigado. E vou dizer porquê. Deixa-me contar a minha história. Eu fui vítima da série. Isto é o bombshell do Oh jogo. meu Deus. Não, foi assim. Eu vi ao lado de um casal. Que eram fãs do Que eu podcast e não se espero, pá, calaram o filme todo. eu espero que estejam a ouvir-me. Eu adorava que eu já estivesse a ouvir esta bocadinha. Pá, um casal, vamos dizer assim, nos seus 50 anos, que primeiro comentavam cada detalhe do filme Ai. e eram pessoas que nunca, se calhar, nunca lhes ensinaram a falar assim. Porque faziam aquela coisa que é tentarem falar baixinho, mas não estão conseguindo. Quer fazer assim quando falam, sabes? Que é exatamente o mesmo falar baixo. E eles comentavam coisas. Hoje podíamos fazer o episódio. É que falávamos o episódio todo assim. Pois, calhar eles. Era Pois, giro. e a cena é, aquelas pessoas que comentam, pá, cenas que não têm, não deve se comentar. Tipo, tipo, eles são assim e dizem, pois isto, ele deve estar ao lado dos ingleses. Então, pá, como assim? Ok, aos 30 minutos de filme vais comentar isto. E depois de repente a senhora então era, cada vez que ele dizia alguma coisa ao rapaz, ela reagia como por ele. Tipo, quando não está a correr, de repente aparece naquela cidade destruída e aparece um alemão a disparar para ele, ela diz, ai meu Deus, e agora? Era o filme todo nisto. Fazia esses comentários. E depois e o marido dela, espanhol, também entrava sempre a dizer-me pá, coisas indiferentes. É ao ponto de eu ter que fazer aqueles olhares para lá. Depois eu não sei como é que um gajo resolve esta situação, não dá. Também já Mas tive a essa pior situação parte- e é horrível. Eu passei o filme todo. Diga alguma coisa ou não diga alguma coisa? Pronto. E depois dizer alguma coisa pode tornar o ambiente Pá, muito não, estranho. o que eu faço é, eu às vezes Pois. olho, tipo, ando à frente, olho, tipo, ele olha para mim e tipo, olha, eu não disse nada. Tu só achas que. Pronto. Mas a pior coisa, eu não disse ainda a pior coisa de todas. Mas pronto, é que a pior coisa é esta. Houve 3 momentos do filme que foram a explosão na mina, Sim. o tiro quando ele sobe à torre e o gajo me dispara, e agora o terceiro não me estou a lembrar, em que a senhora apanhou o maior susto da vida dela. E ela, quando se assusta, esbraceja. E mandou-me 3 cotoveladas. Pá, sendo que na mina, a tragédia mental, ele vira o cotovelo para a esquerda, pumba, manda uma porrada no braço e não diz nada. Cagou, fiquei a ver o filme e na segunda faço a mesma coisa. Pá, eu estava tipo, pá, que é isto, meu? Pá, e a questão é que tenho que dizer que apanhei uma grande borra também, porque eu, tipo, eu não me assustei com aquilo, mas de repente estou lá a porrada. Cinema 4D. Exatamente, de repente estou lá a porrada. Portanto, se estão a ouvir, pá, vão à merda. Pá, olha, odiei. E no entanto, adorei o filme. Pá, mas foi violentíssimo. Que precisava de vent a little bit. Ok. Também terapêutico este podcast. Pam, pam, pam. Bora ao jogo então, vai. Vamos Faz jogar, a tua pergunta. João. Estás preparado? Estou completamente assim. Estou bué da quente neste momento. Estás quente? De chateado. Estou a reviver esta Pronto, experiência. então vais- Estupidez da senhora, pá. Então é assim, primeira pergunta. O Dean Charles Chapman, Ya, sabes quem é? sei, é do Game of Thrones. É do Game of Thrones. É uma produção do Game of Thrones, please. É provavelmente, eu escrevi isto, ele é conhecido por ter estado em Game of Thrones e ele na série interpretou duas personagens Ya, diferentes. eu sei. Sabes quais são? Sei, é um dos sobrinhos dos. Ele é o King, é o filho da Cersei e depois ele Eu sei faz os ao nomes. início. Eu porque aqui estava-te a pedir os nomes. Os nomes? Sim. Como assim? É para este gajo. O apelido. Os apelidos, pelo menos. É vá. Lannister e. Ai! Espera, João. calma, eu lembro na cena, o gajo estavam em cativeiro e depois são mortos, é uma violência e é o outro gajo que os Starks estão aliados que mata o gajo e o apelido é. São os Karstark que os matam, Ok. ou ao contrário, eu estou-me a enganar, não, o Karstark que o mata e o gajo é. E tens a certeza da tua primeira resposta? Como assim? Vá, diz lá 2 apelidos Deixa os gajos faz? da personagem que ele faz em Game of Thrones. Baratheon e. Lannister, se calhar é isso. Ok. Exatamente. Yeah. É o Tommen Baratheon e a outra personagem é Martin Lannister, que Era um esse dos- que ele era um aparece dos sobrinhos, na yeah. primeira ou segunda temporada, não é? Até acho que é na Assim, segunda. Exato. Muito bem. Isto vale um ponto. Fantástico. E agora, para 2 pontos. Ui! Esta pergunta é: há 2 atores que aparecem no filme que são conhecidos por aparecerem numa série de TV onde fazem personagens rivais. É uma série bastante conhecida, britânica. Sherlock Holmes! I love that show. Como é que se chama a série? Sherlock Holmes. Pá, Sherlock, é só Sherlock. Ah, ok. Era só. Pá, sério, estás a tirar com isto? pá. E isto é um ponto. E quais é que são os 2 atores? Tens o nome deles, é o Benedict Cumberbatch Sim, e é o gajo que faz de Dr. James Moriarty, exato. cujo nome eu não sei. Não sabes o nome? Não. Pronto, ok. Então ganhas um ponto aqui por Posso Sherlock. ter meio por ter dito o Moriarty? Não. Ah, não, pá, ok, não. está bem. Posso ter meio por isso o mas, Benedict. mas tens aqui mais uma chance de ganhar mais um ponto. Ok. Ahm,
Como é que se chama o ator? Já agora? Chama-se Andrew Scott. Andrew Scott, ok. Pronto. Fixe. Agora, a terceira pergunta é: o Roger Deakins é o DP, ou Director of Photography, que ganhou um Oscar em 2018 com o Blade Runner. Foi o primeiro Oscar que ele ganhou e acho que foi tipo a 14ª nomeação e esta é a 15ª. Ok. E eu quero que tu me digas quem é que ganhou este Oscar no ano passado. Ok. Para fazeres um total de 3 pontos, que é Tens extraordinário, João. o nome do diretor de fotografia? O nome do... Eu não sei o nome de pessoas que são diretores de fotografia. Posso ser o filme só? Não, tens de dizer o nome. Podes dizer o filme se quiseres, mas não ganhas pontos nenhum. Pá, não sei nomes. Não foi o gajo do Roma. Quem é o filme? Não sei o nome. Não sei o nome do diretor de fotografia. Não queres tentar sequer? John Smith. Não, está errado. Quem é que é? Mas, João, é o Alfonso Cuarón. Foi o próprio? Sim. Bem, nós falámos sobre isto. Era o realizador do Roma, que foi também o diretor de fotografia nesse filme e ganhou o Oscar. Primeira vez que ele foi... Não sabia. Pois não me lembrava. Mas sabias isto. Que chatice, pá. Tinhas que saber. Então lá está, como é que as pessoas estão a esta bocadinho? Quase, João. Não, lá está. Olha, sabes o que eu tenho que fazer? Tenho de rever os episódios. Ora, pois. Bom, bora lá. Sim, Então vá, está também para o melhor filme, fazer aqui uma mini... Pois é. Quantos pontos é que eu fiz? Fiz 2? Está-se bem. 2,5 porque tive o Benedict Cumberbatch. Dá-me. 2,5. 2,5, pronto. Obrigado. E também disseste que era o Moriarty. Pronto. É isso, merece. E disse que era o Roma. Está-se bem, mereceu. Não, eu me sei do meio, sim. É, 3,5, se calhar. 3,5. Bom, este 2,5. filme, fazer um recap deste filme, eu acho que é, pá, de final, uma experiência boa interessante. Sem dúvida. Nova, moderna, bem conseguida. Pá, é um filme que resulta mesmo muito bem. Está tudo muito bem. Até percebo, não sabemos isto, até percebo que não esteja nomeado para o ator principal, porque, pela concorrência, porque acho que muitos anos estaria, porque tem... Ator principal? Sim. Ok. Isso Gostei do rapaz, gostei do miúdo. Assim, eu não gostei Do Charles. Do Charles. Nem eu. Pá, achei... Mas tu não gostaste da personagem, tu tens Eu não gostei da personagem, porque eu mas... não curto uma personagem, tu não não, gostas da personagem. mas a cena é que também, por um lado, não foi tão convincente a fazer aquele papel. Se calhar se fosse convincente, se calhar tinha funcionado melhor. Mas não sei, irritou-me um bocado. Já o outro rapaz, eu gostei bastante, acho que esteve bem. Mas por outro lado, também acho que não houve assim nada de muito extraordinário que ele tenha feito. Ok, também concordo. Eu acho que a coisa de extraordinária, e é isso que eu acho é que os takes deles às vezes demoravam 6 minutos. Certo. Até cortar. Ok. 6 minutos de take. Pá, é muito tempo, mas... É inacreditável, okay, ou seja... Mas também não é assim uma coisa que merece um Oscar. Não, mas para, sem dúvida, mas a questão é, se tu estás aqui a dizer que de facto não foi excepcional, mas esteve bem, então, ok, então, de certa forma, é excepcional, estou só a pensar comigo, é algo excepcional ele dar-te essa sensação quando faz um take de 6 minutos, ok? Nesse aspecto, eu até percebo que pudesse ficar nomeado noutro ano, este ano é que percebo que não e não acho chato. Mas em defesa do meu ponto, lá por ser 6 minutos, a maior parte do tempo são 6 minutos que não exigem uma... Pá, não tem que decorar um texto que dura 6 minutos e que tem de debitar ali com muita emoção. É uma coisa mais... A situação também se está a desenvolver estás a focar demasiado à volta da morte dele. do gajo. Também. Ele tem vários diálogos. Ao início, então... Ele tem diálogos, mas não é 6 minutos de diálogo. Eu estou a dizer. Estás a dizer 6 minutos... 2 são diálogo. Que é imenso também. Está bem, sim, mas assim, sinceramente... Eu não é diálogo. Eu não vou defender não interessa muito. Eu nem quero defender o rapaz assim tanto como o seu voz. Não merecia nada. Está-se bem. Não, mas eu também achei que ele teve bastante bem. Boa, agree to agree, então. Sim. 0 a 10. De 0 a 10. Difícil. Eu só queria dizer uma coisa, que então vai, diz. Acho que é um filme muito bom, está muito bem executado, mas essa cena tu disseste de ser um filme original e não sei o quê, é assim, acho que é um filme que não traz assim tanto de novo, se calhar mais em termos de história, se calhar em termos técnicos. A história não traz nada de novo. Pronto, claro, é inovador e então é um filme que não tem assim tanto significado, vá. Também não é que tenha que ter, não é? É um filme muito agir de se ver. Tem a cena de mostrar os horrores da guerra e não sei o quê. Eu digo que é novo pela maneira como filmaram. Tipo, é inovador, ou seja, isso também não é completamente inovador. Como é que chama? Sun quê? O filme do surista búlgaro? Como é que chama? Son of Soul. Pronto, esse já existe. Son of Soul. Mas pronto, agora, eu só digo que é inovador porque não é comum, eu nunca tinha visto uma coisa deste género, tipo, desde o Birdman para aí. Pois. Um filme russo, que é Arca Russa, que é um filme que se passa todo num museu, que por acaso é muito engraçado. Também é tudo num take. Okay. Sei que tu gostas, não é? Filmes de países. É. Tu gostas do outro lado da guerra. Tu gostas do outro lado da guerra. Como assim? Estás a dizer que os russos estavam do outro lado da guerra? Não. Como assim? Estás acusado de não saber o que a Rússia é fazer para os aliados? Não sei, disseste do outro lado da guerra. Porque nós estamos aqui a dizer, estamos a favor dos alemães, certo? Claro, sim. Ok. Então vá. Bom momento este. Não.
De 0 a 10. 0 a 10. Difícil. Porque Sempre. tem aquela coisa de estar mesmo refresquinho na memória, não é? Tá. Mas é um filme que fica na memória também. Pá, imagina, Vai ficar. eu falei disso no último podcast, caso tenham ouvido, há 2 aliás, que era de estas notas para mim é um espelho do quanto eu gostei do filme Sim. e não necessariamente da qualidade, porque há uns filmes, tipo, este por acaso, Por não é exemplo, necessariamente Dois isto. Papas é um filme, pronto, fraquinho e tu deste uma boa Sim, classificação. porque às vezes, Estou a brincar. porque às vezes na boa. Continuamos a falar sempre desse filme. Spoilers, Não acho sei eu. se... Sempre falando sempre desse filme no final. Não, temos porque um às vezes, fraquinho. tipo, tecnicamente a qualidade é brutal e eu, tipo, simplesmente não adoro. Falámos do Irishman, por exemplo, foi um exemplo desse. Pronto, e este aqui, por acaso, Eu já sei a minha nota. tu vai diz. 8,5. Também? Também o quê? Não deste também foi ao Joker ou foi ao Once Upon a Time? Mas eu tenho que dar diferente agora. Tá bem, não. Pois eu estou com esse problema que eu pus as duas no mesmo e agora vou dar. Pá, esse é o da bom. Não, eu vou dar 9. Eu vou dar 9. Tá bem. Este é o meu segundo filme. É o meu segundo filme do ano. Yeah. É o teu segundo Descubram qual é o primeiro nos outros episódios. Muito bem, está longuíssimo. Deve estar aqui. 40 minutos, até tenho medo de ver. Ai, filme. Meu Deus. que violência. Pá, que seca. Nossa. Vocês, pá, imagina, vocês estão a ouvir ainda. Pá, obrigado. Porra, que seca, meu. Olha, já que estão aqui e que viram 40 minutos, percam mais 10 e comentem aí em baixo. Nem precisa demorar 10 minutos, se calhar. Não, 10 segundos, 10 segundos. Ah, 10 segundos. Que seria 10 minutos para comentar, pô. Pois, Por isso foi comentem. por isso que eu avisei. Vão à casa bem, se Estranho. digam o que é que acham, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Isto é um filme giro, pá, comentem coisas e ponham links sobre behind the scenes e ponham links sobre why Germany was right all along. Eu gosto sempre de sugerir que há um all right all along. Mas não, mas digam uma coisa, pá, era fixe. Pronto. Espero que tenham gostado. Também eu. Está quase a acabar isto. Está. Só mais um a seguir este. Não, 2. Dois, mais 2. Fantástico. Muito bem. Então olha, até ao próximo. Tenho uma vida feliz e não vão para a guerra. Um abraço.